Oi, pessoal. Antes de iniciar o programa, gostaria de dizer que estou juntando uma ajudinha para realizar um sonho muito simples: construir a minha casinha. Se cada pessoa puder contribuir com R$ 1 ou qualquer valor, já fará uma grande diferença para mim. Quem não puder ajudar com dinheiro, peço que compartilhe. Desde já, sou muito grato a todos de coração. Bom dia! Bom dia! No Cariri paraibano, uma plantinha nativa do semiárido ganhou um novo significado. Era considerada praga e virou ouro nas mãos de pequenos produtores. A cultura da anileira na caatinga, de planta esquecida, a fonte de renda para os agricultores. Não tinha tanto valor pra gente e nós não via assim, cortava ela, jogava fora e tal. A gente nunca esperava que anil ia dar dinheiro. Dos talos e folhas da anileira se extrai um corante natural azul para o tingimento de roupas. Na nossa região, apesar da seca e de tudo mais que a gente passa, a gente tem o ouro azul. E você vai ver também. No Paraná, temporais causaram destruição e prejuízos na região noroeste do estado. No Rio Grande do Sul, o que parecia uma ameaça virou um alívio. A chuva, que veio com um ciclone extratropical, ajudou a recuperar as lavouras de soja e de milho. No Espírito Santo, o gengibre como ingrediente para um biscoito de dar água na boca. Groselha existe ou é um sabor criado em laboratório? Essa é a dúvida que o Dagoberto da Silva, do Rio de Janeiro, enviou para a gente nessa carta. A gente começa mostrando os prejuízos causados pelos temporais dos últimos dias no Paraná. Lavouras, pontes e estradas foram danificadas. O Rogério cultiva mandioca em Paranavaí e ele estava com tudo preparado para colher cerca de 200 toneladas, mas o trabalho teve que ser adiado para o ano que vem. O impacto foi a semana, né, que a mandioca deixou de ser colhida. A lavoura dessa tem um custo muito alto de mão de obra, maquinário. E assim, daí uma semana também sem ser colhida, é uma semana que também não entra dinheiro, né? Para pagar a conta final de ano também, né? Na propriedade do Elton, muitos pés de laranja foram destruídos e também houve muitos danos à infraestrutura. Os trabalhos de reconstrução vão levar pelo menos 6 meses. Tivemos bastante prejuízo com as casas de irrigação, né? Com as casas de máquina, né? Realmente inundou todas elas, né? Realmente o prejuízo é grande. A força da água foi tanta que 3 lagoas com capacidade de armazenamento suficiente para irrigar 250 mil pés de laranja se romperam, levando tudo pela frente. Sobrou só uma beirada aqui. Perigoso, não dá nem para andar aqui. Essa água nasceu lá em cima, né? Para trás da rodovia. E ela vem canalizando, né? Entrou nas represas e acabou estourando as 3 represas nossas aqui na propriedade. Os temporais também deixaram mais de 10 estradas interditadas e 14 pontes com danos. Em alguns casos, as cabeceiras foram arrastadas pela força d'água. E foi o que aconteceu aqui. Do alto, a gente consegue ver melhor os estragos. No ano passado nós só implorar por chuva, porque faltava comida, né? E esse ano tá com muita chuva demais. Aqui eu já peguei muita chuva aqui, mas igual esses dias, não. Desceu muita água pelos pastos, chegou aqui na casa que as caixas das estradas, todas elas transbordaram e a água desceu, né? Durante a semana, um helicóptero do governo do estado sobrevoou as áreas atingidas. As informações obtidas foram utilizadas na elaboração de laudos técnicos para a decretação de estado de emergência. Estima-se que Paranavaí deve gastar de 6 a 7 milhões só nessas recuperação. Cortou a estrada, nós estamos tentando dar situação de trafegabilidade para essas pessoas. No Rio Grande do Sul também choveu bastante, mas lá em algumas regiões o aguaceiro veio em boa hora. Tranquilidade.
É o que o Fernando sente ao olhar para a lavoura de soja. São 650 hectares no interior de Santana do Livramento, na fronteira oeste gaúcha. Depois dos 167 milímetros de chuva da última semana, o cenário da plantação mudou. Aqui na fronteira oeste, as lavouras de soja estão em fase de desenvolvimento. Um período delicado, que exige boa disponibilidade de água. Eu estava aqui nessa área já com estresse hídrico já, né? Que já estava fazendo falta essa chuva aí. Ajuda em todo sentido, né? Tanto nessa área aqui, que já está mais estabelecida, ajuda no desenvolvimento da planta, e no outra área que falta plantar para o pessoal finalizar o plantio, né? Foi o que aconteceu com o Leandro. Depois de 3 dias de chuva regular, o solo voltou a ficar úmido. E isso permitiu que ele avançasse com a semeadura da soja e a aplicação de herbicidas nos 590 hectares da propriedade. Se não tiver umidade, a plantadeira não consegue entrar no solo para colocar a semente na posição devida, né? Então, o que acontece? O solo seco não tem como praticar o plantio. A chuva veio em boa hora também para outras culturas. Em Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari, as lavouras de milho estavam secas. A maior parte da produção é destinada para a silagem. Essas 3 semanas que não aconteceu chuva, onde que nós tivemos uma umidade muito baixa e um calor extremo, a própria planta ela acaba se fechando e ela acaba interrompendo o ciclo, ela não conclui o ciclo ideal. Segundo a Emater, com a chuva, muitas áreas vão conseguir fechar o ciclo dentro da expectativa inicial de produção, de 40 toneladas por hectare. O produtor faz a parte dele, mas o São Pedro lá tem que nos ajudar com a chuva, né? Bom, São Pedro entra na história, a gente já chama a Luísa Vaz com a previsão do tempo. O que os agricultores do Sul podem esperar para os próximos dias? Luísa, bom dia, bem-vinda. Obrigada, Cris. Bom dia para você, bom dia, Nelson, e para vocês aí de casa. Olha, eles podem esperar mais chuva, muita chuva. A semana começa com alerta de temporais para várias áreas do Rio Grande do Sul. É uma chuva bem volumosa que está prevista em quase todo o estado entre hoje e amanhã. E ela vem acompanhada de raios, ventos fortes e granizo, com risco de alagamento. Essa semana também tem chuva prevista para Santa Catarina e para o Paraná. Olha aí, tudo azul. Mas repare como os maiores volumes, aqui representados por essa cor azul mais escuro, ainda estão concentrados no Rio Grande do Sul. Aqui na região da fronteira com a Argentina, são esperados até 200 milímetros. É água que não acaba mais. Também vai chover bastante no norte do país e em Mato Grosso. Já em estados do Sudeste e do Nordeste, um tempo seco ao longo da semana. Só que essa estiagem dos próximos dias não deve impactar a umidade do solo, que está numa condição boa na maior parte do país. A situação é mais crítica só aqui no sertão nordestino, que continua sem previsão de chuva significativa. 10% de água no solo. É bem difícil plantar qualquer coisa nesse cenário, né? Luísa, o verão está começando hoje e é nele que se colhe boa parte da safra de grãos. O que é que se pode esperar? Nelson, a gente sabe que o verão é a estação mais chuvosa aqui no país, mas para esta temporada essa chuva deve vir bem irregular. Ainda é uma influência do fenômeno Laninha, que continua ativo até o fim de janeiro. Olha só aqui no mapa, em todas essas áreas em bege e marrom, a gente vai ter um verão mais seco. E se falta chuva, as temperaturas sobem. Então, nós vamos ter um verão um pouco mais quente em quase todo o país, aí entre 1 e 2 graus acima da média. E a gente sabe, períodos mais longos de seca e calor nessa época do ano podem prejudicar o desenvolvimento das lavouras de soja, de café e até provocar atraso no plantio do milho segunda safra. Mas nós vamos acompanhando tudo isso e trazendo as informações ao longo dos próximos meses. Obrigada, Luísa. Boa semana. Obrigada, boa semana para você e bom Natal a todos. E tem mais clima em nosso Giro de Notícias. Em Santa Catarina, o excesso de chuvas vai atrasar a colheita do maracujá em Araquari, considerada a capital da fruta no estado. O maracujá precisa de mais sol em sua fase final de desenvolvimento para crescer e com os altos volumes de chuva, o processo atrasou. Mesmo assim, não deve haver perda de produtividade e a previsão de colher 450 toneladas da fruta está mantida.
As exportações de amendoim e soja para a China bateram recorde nesse ano. No caso do amendoim, foram 63 mil toneladas enviadas para o país asiático entre janeiro e novembro. No ano passado, foram 2.300. Além do grão, o óleo bruto de amendoim também foi destaque nas exportações para a China. Já o embarque de soja registrou o maior volume em 2 anos. O fortalecimento da parceria da China com o Brasil ocorre em meio à guerra comercial entre o país asiático e os Estados Unidos. Em Mato Grosso do Sul, a Polícia Militar liberou um trecho da rodovia MS 156, que estava parcialmente bloqueado por indígenas desde o fim da semana passada. Eles exigem a demarcação de uma área próxima à rodovia, onde vivem mais de 300 famílias do povo Guarani Kaiowá há cerca de 9 anos. Os indígenas afirmam que não têm informações sobre o processo de demarcação e demandam uma audiência com representantes do governo. No Pará, um vaqueiro contratado pelo Ibama foi assassinado em uma emboscada durante a operação na terra indígena Apitereua, no sul do estado. A ação tinha o objetivo de retirar do território invasores não indígenas e gado criado ilegalmente. O trabalhador, cujo nome não foi divulgado, reunia animais que estavam soltos quando foi baleado. Segundo o Ibama, não havia indígenas na área quando o ataque ocorreu. Esta é uma das regiões mais conflituosas da Amazônia e sofre invasões há anos. E já tem receita aqui no Globo Rural. O biscoito de gengibre da Serra Capixaba é bem crocante e cheio de sabor. Natal chegando e muita gente vai para a cozinha preparar delícias e reunir a família. Olha, se você quiser mais uma ideia boa do que fazer, nós temos uma dica. Nossa equipe foi ao Espírito Santo, estado que mais produz gengibre no país, para mostrar uma receita de um biscoitinho que faz um baita sucesso por lá. É no alto da serra, em Santa Leopoldina, Espírito Santo, que o Ismael produz a principal fonte de renda da família. Assim como outros agricultores da região, ele se dedica ao cultivo do gengibre. Na nossa região aqui, quase todas as pessoas já estão cultivando, né? Estão vendo no gengibre uma oportunidade de crescer na vida. E pensar que o Ismael entrou nessa atividade por acaso, há 7 anos. Aqui é uma rota muito grande de caminhão, né, que passa para cima e para baixo levando caixas, né? Passou um caminhão de gengibre na estrada, né? Caiu uma caixa de cima e nisso meu pai levou ela para casa e incentivou a plantar. Já de uma caixa você fez De uma caixa já foram 6, no próximo ano já se tornaram 50 e agora produz aí todo ano de 2.500 a 3.000 caixas, né? Todos os anos. O gengibre veio da Ásia e se adaptou bem ao clima e à altitude da Serra do Espírito Santo. 3 municípios representam o grosso do cultivo do gengibre no Espírito Santo: Domingos Martins, Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina. Não é exagero dizer que o gengibre se tornou um orgulho da agricultura da Serra Capixaba. O gengibre no estado, ele entrou aqui em 1980 e em 1990 uma parceria entre o INCAPER e as prefeituras municipais de Santa Maria de Jetibá e de Santa Leopoldina, fomos ao estado de São Paulo buscar material genético para que os nossos produtores melhorassem a qualidade do produto. Nos profissionalizamos cada vez mais e começamos a exportar. E a exportação abriu, né, a possibilidade de aumentar nossas áreas de cultivo. A gente começou a prosperar com o gengibre. Foi assim que o estado se tornou o maior produtor e exportador nacional. Mais de 40 países compram o gengibre capixaba. Nós temos ainda algumas comunidades que utilizam o produto gengibre em bebidas, em biscoitos, em outros alimentos. Mas não é de costume de toda a população brasileira o consumo do gengibre, a não ser num chá. Mas na terra do gengibre, a criatividade nas receitas impera. Numa das festas do município, tem pipoca,
e um biscoito que só tem na banca da Rosiene. Tá bem movimentada, já vendi bastante hoje e espero que até o final da noite vai estar melhor ainda. E não é que ela vendeu tudo. Esse biscoito é diferenciado de todos, é o gengibre, que é um produto nosso aqui de Santa Leopoldina. E não fica um gosto muito forte do gengibre, fica um sabor especial. Para conhecer esse tal sabor especial, nós fomos até a casa da Rosiene. Ela produz os biscoitos com o gengibre da roça do sobrinho, o Ismael, que você conheceu agora há pouco. E olha que trabalhar como confeiteira não estava nos planos dela. Em 2019, eu fiquei viúva, perdi meu marido e eu tinha 2 filhos para cuidar. Eu fazia biscoito em casa para os meus filhos comerem. Aí meu filho deu essa ideia: mãe, por que você não faz para vender, que é muito gostoso? E aí eu te ajudo e a gente vai fazendo. Ele gosta de ajudar, uma terapia também, né? Foi aí que a Rosiene recorreu às anotações das receitas da mãe e da avó. E esse caderninho virou seu companheiro? Esse é meu companheiro, desde lá da infância. Aqui eu tenho minhas receitas de anos já, né? E essa receita de gengibre, você escreveu há quanto tempo aí nesse caderno? Essa daqui tem muitos anos já. A principal renda da família toda vem do biscoito. A solução, então, estava dentro de casa? Tava. No caderninho? No caderninho de lá da infância. Direto do caderninho da Rosiene, anote os ingredientes para 1 quilo de biscoito. 6 colheres de sopa de gengibre ralado, 2 ovos, 2 colheres de chá de canela em pó, 2 colheres de café de fermento químico, 2 xícaras de amido de milho, 2 xícaras de açúcar cristal, 3 xícaras de manteiga ou margarina, 6 xícaras de farinha de trigo, sal a gosto. Comece ralando o gengibre. O gengibre às vezes eu ponho um pouco a mais, porque aí vai do gosto da pessoa. O meu eu já tenho minha receita, né? Mas quem quiser pôr uma colherzinha a mais, só vai ficar um pouquinho mais picante. Em uma tigela, coloque o gengibre e os ovos, o sal, a canela em pó, a margarina, o açúcar e o fermento. Mexa até ficar bem homogêneo. O amido dá a liga à massa e é colocado depois. No final, acrescente a farinha de trigo e misture bem. Depois é hora de continuar a sovar a massa, dessa vez em cima da pedra. Agora é literalmente a mão na massa, né? Para sovar a massa, para dar acabamento no biscoito. Botei farinha aqui na mesa para não grudar tanto, né? Porque depois que você abre ela aqui, ela não tá grudando, mas para moldar tem que tá bem sequinho. Nesse meio tempo, a Rosiene aproveita para pré-aquecer o forno a 200 graus. O próximo passo é usar a imaginação para definir o formato do biscoito. Eu faço ele nesse formato que é mais básico, né? Mais rápido, em formato de travesseirinho, mas pode abrir a massa, pode fazer em formato de rosquinhas, pode fazer bichinhos, estrelinha, coração, do jeito que quiser. A assadeira devidamente cheia e untada com margarina é só levar ao forno. 15, 20 minutos de forno e o biscoito ficou pronto. Ficou pronto. Agora é só aguardar esfriar um pouquinho, né? Porque ele tem que estar frio para embalar. Ô, Rosiene, você sabe quanto você gasta para fazer esse biscoito? Uns R$17 por quilo. E você vende por quanto? Hoje eu comercializo ele por R$40 o quilo, mas ele é em porções de 200 gramas. Bom, e agora chegou aquele momento da prova. Vamos lá, posso pegar um aqui? Pode. Já esfriou um pouquinho. É bem sequinho, né? Sim. Vamos provar. E o gosto do gengibre é muito suave, fica lá naquele fundinho, né? Ele é bem suave. Parabéns. Obrigada. Uma delícia.
Ó, se fizer uma decoração nesse biscoito, vira até presente de Natal, hein? A receita também está lá no nosso site g1.com.br/Globo Rural. E você vai ver depois do intervalo. Em Pernambuco, a exportação de frutas cresce, apesar das tarifas dos Estados Unidos. A dona Marileusa do Paraná quer saber por que as raízes do repolho estão assim, cheias de bolinhas. A resposta vem aqui do Distrito Federal. Esse ano, a exportação de muitos produtos brasileiros foi impactada pela tarifa de 50% imposta pelo governo dos Estados Unidos. E as frutas eram uma grande preocupação por serem muito perecíveis. No fim de novembro, a manga, entre outros produtos, deixou de ser taxada. A uva permanece. Ainda assim, nos dois casos, as vendas para o mercado externo cresceram. Esta fazenda em Petrolina, no Vale do São Francisco, produziu em 2025 até agora 3 mil toneladas de manga. O dono está comemorando a boa safra. O ano para a manga foi um ano excelente. Esse volume de 3 milhões de quilos, cerca de 600 toneladas são para o mercado americano. O cenário era de medo e apreensão, mas as perspectivas pessimistas que rondaram o mercado da fruticultura quando os Estados Unidos anunciaram o tarifaço não se concretizaram. Pelo contrário, mesmo com o imposto de 50%, o Vale do São Francisco exportou mais manga em 2025. O Brasil mandou quase 37 mil toneladas de manga para o mercado do país norte-americano entre janeiro e novembro, 13% a mais que no mesmo período do ano passado, mesmo com as tarifas. É que outros fornecedores tiveram problemas nas safras, o que fez com que o produto brasileiro mantivesse seu espaço. O México saiu um pouco mais cedo do mercado, o Equador demorou um pouco, os preços estavam mais favoráveis, os americanos então passaram a comprar as nossas mangas com um volume importante, se conseguiu então finalizar a safra com sucesso para os Estados Unidos. Já no caso das uvas, a sobretaxa de 50% impactou as vendas para os Estados Unidos, que caíram cerca de 60% entre janeiro e novembro. Mas os exportadores conseguiram encontrar outros destinos. Pelo menos 12 novos mercados foram abertos este ano. Com isso, os embarques totais de uvas do Brasil chegaram a quase 56 mil toneladas, 28% a mais que no mesmo período de 2024. Quem já comprava as uvas do Brasil compraram mais, como a Europa, comprou mais, e também os países da América do Sul. Eles se tornaram players importantes para ajudar o Brasil a escoar a sua safra de uva até esse momento. E a situação para quem colhe uva deve permanecer assim por algum tempo ainda. É que os Estados Unidos mantiveram as tarifas sobre a fruta. Para Guilherme Coelho, presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas, essa é uma medida protecionista. Os Estados Unidos efetivamente produz uva. A Califórnia é um grande produtor de uva. Então é como se fosse assim, eles protegerem lá. Mas não faz sentido. Os Estados Unidos é um país gigante, tá certo? E sempre contou com as exportações de outros países para lá. Então eu acredito que é questão de tempo, a gente vai conseguir. Nós temos o que o mundo quer. Frutas de qualidade praticamente o ano todo. Além da uva, produtos como mel e pescado continuam com a sobretaxa de 50%. Vamos ver como ficou o mercado do boi gordo. Na sexta-feira, arroba vista em Campo Belo, Minas Gerais, saiu por R$ 300. São Geraldo do Araguaia, Pará, 305. Lençóis Paulista, São Paulo, 320. A média CPEA dos preços do estado de São Paulo fechou em R$ 318, uma queda na semana de 0,9%. E o Brasil está prestes a assumir a liderança do ranking internacional de produção de carne bovina. Veja no Giro de Notícias. O Brasil deve ultrapassar os Estados Unidos e se tornar o maior produtor mundial de carne em 2025. É o que mostrou o último relatório sobre o tema do Departamento de Agricultura do país norte-americano. É a primeira vez que isso ocorre desde os anos 1960, quando o levantamento começou. Além do crescimento no número de abates por aqui, o rebanho estadunidense está no menor nível em décadas.
O governo do Pará anunciou esta semana a criação do programa Cheque Pecuária, que destinará recursos para apoiar pequenos criadores na regularização ambiental de propriedades, recuperação de pastagens degradadas e implementação de boas práticas de manejo. Cada criador pode receber até R$20 mil. Tem direito a receber o recurso aqueles que tiveram até 4 módulos fiscais e realizarem o cadastro, levando os documentos necessários, como a inscrição no CAR, para a Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Um vazamento de açúcar causou uma mortandade de peixes em Morretes, no litoral do Paraná. Segundo informações de órgãos públicos do estado e da prefeitura de Morretes, cerca de 12 toneladas de açúcar vazaram de um trem e chegaram até rios e riachos da região. Centenas de peixes morreram. A empresa Rumo, concessionária da linha férrea, enviou técnicos para limpar o vazamento. Caso se comprove a responsabilidade, a empresa pode ser multada e ter que pagar por compensações. Em Rondônia, começou esta semana a temporada de nascimento das tartarugas da Amazônia. Essa espécie é endêmica da América do Sul e aqui na região deposita seus ovos nas margens do rio Guaporé. Os nascimentos começaram 15 dias mais tarde que o normal este ano, porque o excesso de chuva fez o nível do rio demorar a descer. E enquanto isso não ocorre, os ovos não eclodem. Voluntários da ONG Ecovale atuam para salvar os filhotes que não conseguem deixar a areia a chegar no rio. E chegou aquele momento de conversar com quem está esperando para esclarecer dúvidas no Globo Rural. Cris. Veja só essas bolinhas que apareceram nas raízes dos pés de couve e repolho. A Marileuza Ajo, de Balsa Nova, Paraná, achou estranho e quer saber o que está acontecendo na horta. A repórter Caroline Dunley traz algumas orientações para você. 125 mil cabeças de repolho. Esta será a produção do Robson para esta safra. A propriedade fica em Ceilândia, no Distrito Federal. Aqui ele também encontrou nas raízes as tais das bolinhas, assim como a dona Marileuza lá no Paraná. A planta não desenvolve, ela não cria folha, não cria cabeça, né? Isso atrapalha o crescimento da planta. É um prejuízo grande. Dona Marileuza, nesta área aqui o problema atingiu mais de metade da produção de repolho. Muitas cabeças nem chegaram a se formar. Para saber o que está acontecendo, a gente vai conversar com o agrônomo da Embrapa Hortaliças, Ailton Reis. Ailton, por que as raízes do repolho estão ficando com essas bolinhas? As raízes estão ficando com essa bolinha porque essa planta está com uma doença chamada hérnia das crucíferas. Essa doença é causada por um micro-organismo do solo chamado Plasmodiophyra brassicae, que penetra nas raízes da planta, faz com que essa planta produza muitas células e por isso forma essas bolotinhas que a gente chama de galhas. Com poucas raízes, a nutrição fica mais restrita. A planta sadia, ela tem as raízes bem desenvolvidas, né, com a capacidade boa de absorção de nutrientes e água do solo. A planta doente, a gente vê que ela praticamente não tem mais raízes, as raízes foram todas transformadas em bolotas e a planta desenvolveu bem menos, né? Olha, comparando ao tamanho da planta sadia, totalmente bem desenvolvida, e da planta doente, muito pouco desenvolvida. Esse micro-organismo não é natural do solo. Provavelmente veio de uma área já contaminada, através de utensílios ou maquinários. Além do repolho, ela atinge outras espécies da família do repolho, que a gente chama família Brassicácea. Como, por exemplo, no caso da dona Marileuza, tem a couve chinesa, que ela cita na carta, e tem também o brócolis, a couve-flor, a rúcula. A boa notícia é que existem medidas de controle que podem ajudar. A primeira delas é a rotação de cultura, com espécies que não sejam da mesma família do repolho e da couve chinesa, como, por exemplo, a mandioca, o milho, a cenoura, o tomate. A quantidade desse micro-organismo vai diminuir no solo. Vai diminuir porque ele não vai ter a planta hospedeira, que é onde ele se alimenta e se multiplica. Vale também lançar um pouco de cal para corrigir a acidez do solo. Essa calagem deve ser feita nos canteiros de plantio, antes do plantio. Esse micro-organismo ele é bem adaptado a solos ácidos. Em último caso, se as medidas não derem resultado, você ainda pode tentar um controle químico. Existe um único produto comercial registrado para controle dessa doença. Ele é a base de uma molécula chamada ciazofamida. No caso de o produtor usar esse produto químico, ele deve procurar um agrônomo da região
para que oriente ele como fazer as pulverizações, ele tem que seguir as orientações que estão escritas na bula do produto. O melhor mesmo, dona Marileuza, é escolher variedades resistentes à doença na hora de plantar. O Éder, de Minas Gerais, cultiva uva do tipo Bordeaux e quer aprender a fazer vinho artesanal. Éder, abra a câmera do seu celular e aponte para o código que aparece na tela. Você vai acessar este livrinho da EPAMIG, a empresa de pesquisa agropecuária aí do seu estado, que explica o passo a passo da produção de vinhos, manualmente ou com máquinas. Tem informação sobre as variedades de uva que servem para fazer a bebida, o ponto certo de colheita, os equipamentos e todo o processo de fabricação. O link para baixar o material também está lá no nosso site, é de graça. E em seguida, a gente está de volta. Você vai ver depois do intervalo a produção de groselha. O Gabriel, de Pernambuco, escreveu para a gente querendo saber a partir de qual idade uma égua pode emprenhar. E ainda hoje, aqui no Globo Rural, o cultivo da anileira na Paraíba. A planta de onde se extrai um corante natural, o índigo ou anil. Dúvidas sobre reprodução de cavalos. De Salgueiro, Pernambuco, o Gabriel pergunta: com que idade as éguas começam a entrar no cio? O Edson Ferraz conversou com uma especialista no assunto. Gabriel, nós estamos num centro de reprodução equina em Bálsamo, São Paulo. E quem vai ajudar a gente com a sua dúvida é a Gabriela Sabatini, ela que é veterinária responsável aqui. Gabriela, você trouxe aqui pra gente, fez a gentileza de separar duas éguas, né? Fala um pouquinho de cada uma delas. Bom, essa daqui é a Zendaia ela tem 2 anos de idade. Essa é a Nevada ela já tem 4 anos de idade. As duas éguas, elas já entram no cio. Só que o cio da Zendaia, ele é um cio irregular, porque ela ainda não atingiu a maturidade sexual dela. A Nevada já não. A cada 21 dias, ela sempre retorna ao cio. O cio é a fase fértil do ciclo reprodutivo, é quando a fêmea fica receptiva ao macho. O primeiro cio das éguas, em geral, aparece entre o primeiro e o segundo ano de vida. Mas como a Zendaia mostra pra gente, entrar no cio não significa necessariamente estar pronta para a vida reprodutiva. É a natureza dando os primeiros sinais, ainda sem a maturidade completa. É uma fase de puberdade que a gente fala, né? Então ela não está apta ainda a se reproduzir, mas ela já apresenta alguns momentos de cio. Olha o tamanho da Zendaia comparado com a Nevada. A Nevada ela já tem toda a sua musculatura desenvolvida. A Zendaia não, ela é uma égua que ela é bem menor e ela ainda vai se desenvolver muito, né, ao longo desses 2 anos. Pela experiência da veterinária, o correto não é apressar a égua. Antes dos 3 anos, ainda é cedo. E se der para esperar até os 4, melhor ainda. É o tempo para formar ossos, força e estrutura. Ela pode ter alguma complicação na hora do parto, né? Dependendo se o garanhão for muito grande, né? Às vezes desenvolver algum potro, né? Um feto muito grande ali no útero dela. Então pode ser que venha alguma complicação durante o parto. As duas éguas são da raça quarto de milha, mas essas dicas valem para a maioria das raças de equinos. O pico de fertilidade de uma égua é por volta dos 7 anos de idade, mas, em geral, algumas conseguem se reproduzir até com mais de 20 anos. O Renato Krause, de Agrolândia, Santa Catarina, encontrou dentro de uma mata um pé de maracujá diferente. Olha que flor bonita. Ele quer saber que espécie é essa e se o fruto é comestível. Renato, o agrônomo Chukit Kurosawa, consultor do Globo Rural, explicou que você viu aí o maracujá de alho ou maracujá de cobra. Não é uma fruta cultivada, ela nasce assim mesmo em regiões de mata. E pode comer sim esse maracujá ao natural, mas como o nome já sugere, ele tem um sabor forte de alho e não é tão apreciado. Você que acompanha as nossas redes sociais deve se lembrar que alguns meses atrás a gente recebeu uma visita bem bacana na redação do Globo Rural, o ator e humorista Paulo Vieira. Nelson, ele ficou encantado com a carta de um telespectador nosso. Olha só.
Que fofura, maluco! Ao Globo Rural gostaria de ver uma reportagem sobre uma fruta que só vejo nos rótulos dos sucos e concentrados nos supermercados. Estou falando da groselha. Será que essa fruta existe? Ou é um sabor criado em laboratório? Ai, que amor! Um amor mesmo, uma carta super carinhosa. Pois chegou a hora de responder a dúvida do Dagoberto. Vamos ver na reportagem do Pedro Málaga. Oi, Dagoberto, tudo bem aí em Nilópolis, no Rio? Olha, já adianto que achar produção de groselha no Brasil é feito raro, mas a gente encontrou. E não, nossa equipe não está num laboratório, e sim num pomar experimental no município paulista de São Bento do Sapucaí. Por aqui, uns 100 pés de groselha. Quem cultiva é o agrônomo Rodrigo Veraldi. Rodrigo, não é que elas existem? Existem sim, Pedro. E são plantas muito tradicionais, né? Não aqui no Brasil, evidentemente, mas elas ocorrem naturalmente no hemisfério norte, né? São nativas da Europa, também da Ásia e dos Estados Unidos também, no Canadá. Nessas regiões você pode encontrar plantas nativas de groselha. Rodrigo, o Dagoberto mandou a carta pra gente em abril. Em junho, o Paulo Vieira foi até a nossa redação e leu a mensagem. Por que, então, a gente está respondendo essa dúvida só agora? Tem uma explicação para isso. Sim, certamente. Em junho, no inverno, essas plantas estavam em dormência, né, por conta do frio, que elas estão adaptadas a ficar um bom período sem folhas, né, na dormência. Então, nessa época, não tinha fruta para mostrar para o Dagoberto. Agora, no verão, tem. Ela produz frutos aqui no Brasil em dezembro, entre dezembro e janeiro, e a dormência dela se dá nos meses do inverno, entre maio e agosto. A groselha é considerada uma berry, traduzindo, uma baga. É um fruto translúcido, você consegue ver a luz através do fruto, é uma fruta muito bonita, que tem um valor comercial muito elevado também nos supermercados, né? Dá para encontrar groselha branca, rosada, negra, vermelha. E ela é hermafrodita, ou seja, tem o sexo feminino e o masculino na mesma flor. Assim, pode se reproduzir sozinha. Do que a groselha gosta? A groselha é uma planta que precisa de solo com alta matéria orgânica. Ela precisa de um ambiente também não muito ensolarado, ela não pode ficar exposta diretamente à luz solar. Então é importante colocá-la à meia sombra. E mais do que tudo, ela precisa de muito frio, um ambiente frio, um clima frio. E que frio é esse? Abaixo de 7,2 graus centígrados. Ela precisa de 700 a 800 horas de frio. Quantidade fundamental para produzir folhas e flores. Consequentemente, ela vai produzir fruto. Do contrário, a groselha dá apenas folhas, nada de flores. E sem flor, não tem fruto. Rodrigo, lá em Nilópolis, onde o Dagoberto tá, não é tão frio. Será que vai ter sucesso o Dagoberto se quiser cultivar groselha por lá? Não é o melhor lugar, mas ele pode conseguir sim, fazendo a técnica de colocar essas plantas em vaso e levando ela numa geladeira. Cerca de 40, 45 dias na geladeira. Aí essa planta pode vir a produzir sim. Muita gente acha que a groselha é criada em laboratório justamente porque encontra já ela em supermercados ali como xarope. É groselha aquilo ali? Existem groselhas de verdade, aquelas importadas que você encontra que são da França ou da Bélgica ou de outros países, e as brasileiras, aquelas que nós conhecemos, infelizmente não tem groselha ali. Então tem xarope de açúcar com esses corantes que faz às vezes de uma verdadeira groselha. Vamos provar a groselha verdadeira então. Para mim é uma das frutas mais interessantes que tem. Eu gosto muito de provar, pura mesmo, ela assim, no pé. Vou pegar também para... Pode provar. Diferente do que a gente está acostumado àqueles xaropes já prontos, não é doce não. Não, ela não tem. Ela tem um azedinho bem característico, mas um sabor de grande profusão, né? Ela fica na boca e ao mesmo tempo refrescante, marcante, né? Uma fruta de sabor muito interessante. É um azedinho gostoso. Muito bom, muito bom. A groselha é uma planta perene, pode produzir frutos por 10, 15 anos. Venha participar do Globo Rural você também. Se preferir fazer como o Dagoberto, mande uma carta para o CEP do Globo Rural 04583-905 ou aponte a câmera do seu celular para esse código que está na tela. Da primeira vez,
você vai precisar fazer um cadastro na Globo.com, mas é só da primeira vez. Depois, é só escrever suas dúvidas, críticas e sugestões. A gente espera a sua mensagem. No Rio Grande do Sul, o mercado de flores está aquecido com a chegada das festas de final de ano. Por trás da beleza de cada pétala, o trabalho de uma vida inteira. Eu amo isso aqui, eu sou apaixonada pelas flores, vê-las desenvolver, depois ir alegrar a casa das pessoas, né? É muito bom. Estamos em Santa Clara do Sul, no Vale do Taquari, região com o maior número de produtores de flores do Rio Grande do Sul. São centenas de vasos com muitas variedades, boa parte crisântemos. O estado é o segundo maior produtor do país e tem como foco abastecer o mercado gaúcho. O mercado do Rio Grande do Sul é muito forte, representa mais ou menos 10% do mercado brasileiro, principalmente na questão de consumo. Nós temos uma produção local bem forte, mas insuficiente para atender a demanda nossa aqui. Os produtores ainda se recuperam dos prejuízos da enchente de maio de 2024. Na floricultura, que a Tânia tem há 2 décadas, 20 mil vasos de flores precisaram ser descartados. Para ter uma ideia, a Ceasa ficou meses fechada. Então eram meses sem essa venda e a flor foi fora, né? Então agora, graças a Deus, esse ano foi muito bom, está começando a reagir, o mercado está reagindo. Otimismo impulsionado pela alta temporada. A expectativa do Instituto Brasileiro de Floricultura é que as vendas de fim de ano cresçam 9% se comparado a 2024 no país. Existe uma programação de plantio já feita para esse período, justamente para atender a demanda que é sempre crescente nessa véspera de Natal. E para tanta demanda, é preciso mão de obra. A produção de flores gera cerca de 30 mil empregos no Rio Grande do Sul e se destaca por ser uma das atividades que mais contratam mulheres na agropecuária. Na pandemia, a Silene ficou sem trabalho. E foi no colorido das estufas que encontrou um recomeço. Realizada. Realizada. E gosto muito de trabalhar aqui. São 138 municípios produtores no estado, que movimentam cerca de 2 bilhões de reais. E o número de produtores cresce. Aumentou 9% no último ano, segundo a Emater. Atualmente, são mais de 550. De oportunidade comercial mesmo, né? Ao longo do tempo, o agricultor familiar percebe essa possibilidade e vem conquistando esse passo, né? Esse espaço que é importante e lhe dá algum retorno, porque o pequeno agricultor, como tem pequenas áreas, tem que realmente buscar aquilo que rentabiliza mais por hectare. Aqui tem sentimento envolvido, essa é a palavra correta. Aqui se trabalha muito com dedicação, com amor, visando qualidade, cuidado, zelo pelas plantas e por tudo que se faz aqui. O setor das flores movimenta 21 bilhões de reais por ano em todo o país. E veja a seguir. 2 escolas de São Paulo, uma rural, a outra urbana. E entre elas, uma troca rica, que enche o prato enquanto forma profissionais do campo. Você vai conhecer agora um projeto pioneiro que conecta campo e cidade, produção e consumo de alimentos. A repórter Cíntia Toledo visitou uma escola que produz toda a comida que vai à mesa. Um senhor refeitório para alimentar um batalhão em fase de crescimento. Ô, Nicolas, ó, o prato tá do jeito que a gente gosta. Comeu tudo? Que é muito bom, sempre eu gosto de comer. É o 3º prato, é verdade? É. É muito boa essa comida? É boa. E é comida fresquinha, com uma variedade que salta aos olhos. Estamos no Centro Educacional Salvador Arena, em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo. Esse é um projeto que começou lá com o fundador, o Dr. Arena, onde ele falava que uma alimentação saudável fazia com que as pessoas estudassem melhor. Salvador Arena foi um engenheiro que se destacou em São Paulo nos anos 70 e que criou o projeto educacional em 89.
Desde então, a escola é mantida pela Fundação Sem Fins Lucrativos, que também leva o mesmo nome. Hoje, a alimentação saudável e sustentável é um dos conceitos que permeiam o percurso pedagógico dos 3.500 alunos, da educação básica ao ensino superior. Um desafio e tanto, já que só este refeitório serve 6.000 refeições por dia. Para entender como esse ciclo funciona, a gente tem que percorrer 270 quilômetros até Santa Rita do Passa Quatro, onde fica a outra unidade do projeto, criada mais recentemente, há 4 anos. É aqui que se produz grande parte do alimento consumido lá no refeitório de São Bernardo do Campo. Nesta fazenda, estudam apenas as turmas do ensino técnico em agropecuária. Nós temos hoje uma escola dentro da fazenda, uma escola técnica agropecuária, onde nós formamos 40 alunos por ano. E esses alunos, então, eles conseguem aprender praticando, porque hoje eles têm acesso a toda a estrutura da fazenda. Então, eles conseguem acessar a fábrica de ração, a ordenha, a granja de aves. Então, todos os processos da fazenda hoje são compartilhados com os nossos alunos, que saem daqui realmente preparados para um mercado ou até para uma sequência de estudos. Desde que a escola foi fundada em 2021, 140 alunos se formaram aqui. O curso dura 1 ano. No primeiro semestre, o foco é mais na parte teórica, dentro de sala de aula. Mas no segundo semestre, chega a hora de trocar a lousa pela terra. A rotina ganha cerca, pasto, plantação. O aprendizado vem do dia a dia no campo. Nesta estufa, os estudantes cultivam tomate. Desde o começo, desde o plantio, a irrigação, tudo, ver a folha, ver, às vezes tem alguma coisa, o professor consegue mostrar mais pra gente na prática, né? Um dos nossos diferenciais é possibilitar que o aluno tenha a oportunidade de fazer essa vivência prática em uma agroindústria que é cobrada por resultados. O aluno consegue ter uma experiência bem próxima da que ele vai encontrar no mercado de trabalho quando ele terminar esse curso. E tem mais hortaliça. Essa é uma horta especial, porque os alunos cuidam sozinhos dela. Foram eles que fizeram o plantio, são eles que fazem a irrigação e passam aqui diariamente para ver se está tudo certo, fazer qualquer manutenção. E estão cuidando direitinho, viu? Porque olha lá, tem beterraba, cebolinha e aqui pertinho da gente, ó, alface. Toda semana saem daqui 7 caixas de hortaliças que vão direto para o restaurante aqui da escola. Além da agronomia, o curso oferece um olhar apurado para a produção animal. Os alunos aprendem a fazer o manejo do gado de corte. E ainda tem o trabalho com o gado leiteiro. A produção de queijo é um dos momentos mais esperados. Essa raça Girolando, apesar de ser uma raça rústica, ela ainda é uma raça bastante dócil. Elas gostam de carinho, os alunos também gostam desse contato. Cada instalação traz lições valiosas. Para a ordenha, por exemplo, bem-estar é sinônimo de produtividade. A gente liga aspersor, liga ventilador, justamente para abaixar um pouco a temperatura delas, manter um conforto térmico e relaxar esses animais para elas já irem preparadas para a sala de ordenha. Se elas passam por esse momento, a ordenha ela fica mais rápida. Então, a descida do leite ela vai ser mais rápida. Então, por isso que é tão importante esse momento para elas. Já na granja, com 3.000 galinhas, a produtividade está ligada à luminosidade. Nós trabalhamos aqui com um sistema de luminosidade de 16 horas luz, sendo 12 naturais e 4 artificiais. Ela precisa ter um estímulo para que tenha a liberação dos hormônios para que ela possa fazer a postura. O resultado, 1.700 dúzias de ovos toda semana. O curso técnico é oferecido a quem já concluiu o ensino médio. As aulas são em período integral e gratuitas. Os alunos que desejam estudar dentro da escola técnica, eles têm uma bolsa que a gente chama permanência. Então, se eles vêm de outros municípios ou de outros estados, eles recebem bolsa moradia,
alimentação para se alimentar fora da escola e recebem bolsa transporte para chegar até a fazenda também. Transformar a experiência em profissão. Foi isso que deu coragem para o Isaac deixar a família em Itiúba, na Bahia, para estudar, se formar e continuar trabalhando na fazenda. Lá onde eu morava, meu pai, minha família toda em si, sempre mexeu com campo, seja com gado, com plantação, mas sempre em pequena escala, só para consumo da própria família mesmo. Eu saí de lá porque não tinha tanta oportunidade, sabe, pra gente. As aulas práticas e a vivência no campo ajudam a diminuir a saudade de casa. Lembra muito porque a gente brincava com isso, né? Vamos montar uns burros aqui, alguma coisa. Então aqui a gente vem, anda a cavalo, mexe com o gado, então lembra um pouco da nossa cidade lá. Minha mãe, meu pai, minha avó, meus irmãos, até hoje eles mandam mensagem para mim, falam que tem orgulho de mim, então é uma coisa que deixa a gente muito feliz e emocionado mesmo. Outra que ficou por aqui foi a Yara, formanda da primeira turma, há 4 anos. Eu tenho 34 anos, né? E eu falo assim, eu falo que eu sou das antigas também, porque o meu pai é daquela família antiga, de roça, que sempre trabalhou em roça, tanto com manejo de gado, quanto na terra, plantações. Então, isso é raiz, né? Vem com a gente. O que você aprendeu com o seu pai que até hoje se mantém? O que eu aprendi, eu vou me emocionar. É a gente dar valor, né, no que a gente faz, ter amor nos animais, porque a gente são também, eles sentem, têm sentimentos também. Então isso foi o que eu trouxe do meu pai, ter amor pelo que a gente faz. Toda semana a fazenda envia 2 toneladas de alimentos para a unidade que a gente viu no começo da reportagem, em São Bernardo do Campo. Bom dia! Bom dia! Tudo bem com vocês? Sim! Estão preparados para mais um dia? Sim! Muito bom. Gente, então como a gente faz sempre, hoje a gente vai fazer uma atividade prática, muito simples de fazer, mas que é muito importante nesse processo produtivo. Aqui as crianças também cuidam de uma horta. Para os pequenos, mais estímulos do campo. Quanto tempo tem essa mudinha? 25 dias. 25 dias aproximadamente. Como eu falei, respeitar o tempo dela. Desde cedo, os alunos aprendem a exercitar a paciência. Em breve, o que eles estão produzindo vai se juntar ao alimento que veio da fazenda e ajudar a compor o cardápio de estudantes e funcionários da escola. É muito provável que é mais saudável. Eu gosto muito de comer essa comida. Então é um olhar que a gente não sabe onde começa e termina. Começa na fazenda, termina aqui, mas a fazenda existe porque existem os alunos aqui. Então é economia circular, sustentável sobre todos os aspectos, financeiros, ambiental e a segurança alimentar de crianças e adultos que trabalham e estudam aqui. Essa escola que a gente mostrou na reportagem aceita estudantes de qualquer parte do Brasil. Tem que se inscrever e passar por um processo seletivo, mas o do ano que vem se encerrou. Lá no nosso site você encontra mais informações sobre esse projeto. E daqui a pouco... A anileira, essa planta que dá um corante natural, vira fonte de renda alternativa para os agricultores do semiárido. Uma planta típica da Caatinga, vista durante muito tempo como mato sem valor, se tornou fonte de renda para agricultores da Paraíba. É a anileira. É dela que se extrai um corante natural, o índico ou anil, em alta no mercado da moda. A reportagem é do Filipe Mancuso e do Emílio Mansur. Você pode estar se perguntando, é isso mesmo? Globo Rural fazendo reportagem daquele corre-corre típico antes da véspera de Natal? Calma lá, gente, eu explico. Nas vitrines tem opção de presente à beça,
Mas essas camisetas que a gente está mostrando são peças diferentes. Peças com toque de sertão. Para contar essa história, viemos a Monteiro, no Cariri paraibano. Agricultores do município estão investindo no cultivo dessa planta aqui, ó, a anileira. Ela produz um azul bem marcante que colore as roupas, conhecido como índigo ou anil. O pigmento vegetal é extraído da Indigofera sulfruticosa, do gênero das leguminosas, um arbusto que pode chegar até 2 metros de altura. Não se sabe ao certo a origem da planta, só mesmo que ela ocorre na faixa tropical de quase todos os países e que suas sementes se dispersam muito rápido com o vento. A espécie é resistente, rústica, brota sozinha e se desenvolve onde quase nada mais cresce. Uma figurinha fácil aqui na Caatinga. Ela, que já foi vista como mato sem serventia, pode ser uma fonte de renda interessante para quem vive da roça. É uma planta muito bem adaptada, ela resiste ao estresse hídrico, que é uma realidade, né, da região do semiárido, e produz um pigmento que tem um valor agregado bem alto. Na época em que trabalhava no Instituto Nacional do Semiárido, a agrônoma Fabiane Batista foi uma das responsáveis por um projeto voltado a agricultores familiares, aproveitando todo o potencial da anileira. A gente concorreu, nosso projeto foi aprovado, e aí saiu o dinheiro e as coisas ficam melhores, né? A gente começou a estudar mais a planta, estudar uma forma de trazer ela para um sistema de produção, porque também não adianta pensar na planta e na mata para fazer a coleta, né? Fazer o extrativismo não é sustentável. O projeto, que começou no ano passado, faz parte de uma parceria público-privada. O Cleiton é o fundador da indústria química que compra o tingimento primário dos agricultores. A gente começou a entender que havia outras possibilidades de deixar a convencional química do petróleo do lado e partir para uma química alternativa sustentável. Desenvolvemos então os processos e começamos aí a catalogar pigmentos naturais que fossem possíveis de serem tintos. A anileira foi um deles. O material é processado em Curitiba antes de chegar ao varejo. A gente consegue, com o nosso poder de compra, garantir que essa cadeia pare de pé e que eles tenham, de fato, a segurança da venda. Porque não adianta você ter o financiamento da pesquisa, o financiamento do desenvolvimento, se você não sabe para quem vender e se você não tem nem a garantia de que você vai conseguir vender aquilo que você está produzindo. 80 famílias já receberam algum tipo de ajuda para iniciar o cultivo da anileira. Foi na Vila Produtiva Lafayette, assentamento da reforma agrária, que nós encontramos uma dessas famílias, os primos Aguinaldo e Luciano. Eles são vizinhos e dividem a mesma produção que fica no quintal do Aguinaldo. É uma cultura boa, que ela não é muito sufocante, né? A gente não vai morrer de trabalhar. A gente, com um pouco espaço de tempo, a gente consegue processar ela e consegue desenvolver. Os dois estão bem animados com o cultivo, mas admitem que no começo não ficaram lá muito convencidos com toda essa fama repentina da anileira. Não tinha tanto valor para a gente e nós não via assim, cortava ela, jogava fora e tal. Inclusive a gente tinha o maior cuidado para os animais não comer. A preocupação é válida, já que existem evidências de que a planta pode ser prejudicial aos animais. Por isso, é importante que o cultivo seja cercado. A gente tinha ela como uma praga, né? A gente nunca esperava que anil ia dar dinheiro. Em 2017, o Globo Rural já havia visitado o assentamento, numa reportagem sobre a transposição do Rio São Francisco. Em Monteiro, no último trecho do canal da transposição,
Luciano hoje cuida da criação de bodes do irmão. Ele perdeu a terra que tinha porque o canal passou por cima dela. A minha casa era aqui. E você tinha toda a sua criação aqui? A minha criação era aqui. Eu criava ovelha, criava cabras, plantava minhas verduras. De indenização, Luciano ganhou casa e um lote de 5 hectares, sendo que um deles seria irrigado. Mas a água prometida ainda não chegou. 8 anos depois, o cenário é outro. Aqui, essa vila são 61 pessoas e a maioria era morador. Não tinha terra. E hoje possui sua terra, sua área irrigada. Deu muita oportunidade para as pessoas. A transposição mudou a minha vida. Foi a água que permitiu aos primos ter um sistema de produção diverso, com frutas, hortaliças e até um tanque para peixes com tilápias e tambaquis. Com a renda que conseguem graças à agricultura familiar, eles se sentiram seguros para separar uma área do terreno para o plantio das anileiras. O cultivo começou em março desse ano. A anileira é uma cultura perene, que não precisa ser replantada todo ano. Depois de estabelecida, ela cresce rápido e permite em média de 2 a 3 colheitas anuais. A expectativa é boa, porque a gente vai trabalhar por quilo. Quanto mais a gente fizer o processo, mais a gente vai ter rentabilidade, vai ter dinheiro, né? A compra é garantida. É garantida já. Quem ajuda os primos na produção é o seu NEM. Ele coleta as sementes, passa na peneira, faz as mudinhas e planta. É ligeiro que ela cresce? Cresce ligeiro. Cresce muito ligeiro, que ela é uma planta forte e prende água no tronco, é o seguinte, vai-te embora. Na colheita se aproveita tudo, talos e folhas. Primeiro os arbustos são pesados e em seguida levados para o galpão, construído com o dinheiro do projeto. São nesses tanques que a planta vai se transformar em tinta. No primeiro tanque ocorre a etapa da fermentação. É onde as folhinhas entram em contato com micro-organismos e acontece aí a primeira etapa da produção do anil. No segundo tanque vem a etapa da oxidação e essa reação daí ocorre na presença de bastante oxigênio. Seguindo, aí já a transformação do produto verde para o produto azul, que é o anil propriamente dito. No terceiro tanque, aí vem a etapa da concentração final, que é a separação do produto rico em água do produto mais concentrado, que esse é o nosso ponto de interesse daí. No fim das contas, o que interessa para a indústria é essa pasta azul que fica depositada no fundo dos tanques. Depois de meses de testes, os primos conseguiram chegar no tom exigido pela empresa e agora vão começar a receber. A receita está pronta e agora é introduzir no campo e tocar para frente e ganhar dinheiro. Também em Monteiro fica o assentamento Santa Catarina, um lugar de paisagens graciosas, como essa formação rochosa que serve de calçada natural para as ovelhas do povoado. A gente veio até aqui para conhecer a Josivane Caiano, mas vamos de Josi, vai, que é assim que ela gosta de ser chamada. Pega, coa com a peneirinha, vem aqui. Então, a Josi é a pioneira do projeto entre os agricultores. Ela está sempre batendo um papo para aperfeiçoar o tingimento. Quanto mais concentrado a gente chegar nela, aqui, mais fácil para a gente fazer as etapas posteriores. Caso contrário for, você não consegue o tingimento igualizado. É a valorização dos saberes e fazeres.
E a gente saber que na nossa região, apesar da seca e de tudo mais que a gente passa, a gente tem o ouro azul, né? Porque é considerado o ouro azul. O que hoje é valioso, lá no passado tinha outra utilidade. Era pra quê? Para frieira, para chulé, né? Às vezes as pessoas trabalhavam na roça com uma bota velha, outra coisa, e aí tira a raiz da anilheira, alguma coisa do tipo, né? E chegar a atingir roupa, né? E essa roupa que vai para o mundo e de uma forma consciente, isso para a gente é gratificante. No assentamento, a área plantada de anileira é de 1 hectare. É uma produção coletiva de 3.000 pés. Os lucros com a venda do corante são divididos entre os agricultores do assentamento. A empresa paga R$ 2,00 pelo quilo da planta e R$ 5,00 pelo anil pré-processado. Em tempos de estiagem, como agora, as plantas ficam numa espécie de dormência e a produtividade cai. Mas ainda assim dá para colher. Ramo a ramo, o balaio vai enchendo. Não importa o tamanho da planta, o que importa é a floração. Se qualquer talinho desse aqui, galinho desse, tiver com flor, já pode tirar, porque depois que acontece a primeira floração, ela já tem pigmento. A propriedade da Josi também recebeu a estrutura de tanques para a extração do pigmento. Quando a colheita é farta, ela usa os tanques. Já em menores quantidades, o processo é feito na mão mesmo. Peguei a folha lá do campo, botei 24 horas, deu banho na minha camisa, ficou azul. Eu gosto disso aqui, sabe? Sentindo o que eu estou fazendo, a peça em si. Isso aqui é a essência da gente mesmo. Foi como eu aprendi a fazer e fui melhorando isso a cada dia. A Josi é uma mulher que tem um tipo de flexibilidade bonita, de quem sabe compreender o novo sem abandonar seus princípios. Além de agricultora, ela cuida do memorial em homenagem a Zabé da Loca. Dona Zabé, figura lendária no Cariri paraibano, faleceu em 2017 e completaria 101 anos em 2025. Ela é conhecida como a Rainha do Pífano, uma flauta típica do Nordeste. Em 2010, a repórter Ellen Martins veio conhecer Dona Zabé da Loca. Tudo bem? Vim de São Paulo só para conhecer a senhora. Dona Zabé teve 3 filhos. Uma filha foi criada por outra família. Um filho é doente e o outro morreu. Quem cuida dela hoje é essa moça bonita, Josivane Caiano. Você quer trocar roupa? A própria. Com a Josi, a gente percorreu uma trilha que fez parte da vida dela. O caminho que leva à morada de Dona Zabé. Levo isso dentro do meu coração, assim, sagradamente, sabe? De muito respeito. Por tudo que eu aprendi, por tudo que eu sou hoje, eu devo à minha madrinha. E depois de uma boa caminhada, estamos chegando. Estamos chegando na casa da Zabé, na Loca, né? Como é chamada. Muita saudade daqui? Muita. Não, eu tenho saudade da minha madrinha todos os dias. Ela foi minha companhia, ela viveu e morou comigo durante 23 anos. Bonito. Fique à vontade. É a casa da Zabé. Aqui é a casa da Zabé. É a casa da Zabé. A Zabé amava, venerava esse lugar. Daquele jeitão dela. Se Zabé estivesse por aqui ainda, o que ela diria desse trabalho que você está desenvolvendo com uma planta que para muitos estava largada aí? Eu acho que se ela tivesse me visto com as mãos azuis, ela ia rir bastante. Eu acho que a minha madrinha ia me incentivar, como me incentivou há muito tempo atrás, com 27 anos. E eu falei para ela, madrinha, eu vou aprender a ler, para a gente viajar e a gente saber pelo menos onde a gente tá. Ela, vai mesmo, tu aprende ligeiro, tu é sabida.
aprende de fato. 3 meses depois eu já sabia ler. Tanto tempo depois, ela continua lendo livros e os caminhos sutis da natureza. Eu me considero uma pessoa que ama o que faz e cuida. O azul profundo cobre a tela. Pode ser mais uma peça de colorido natural. Ou quem sabe o céu do sertão num fim de tarde, emoldurando a passagem da lua para um novo amanhã. Eu acho que a gente tem que valorizar o que é nosso, a gente tem que valorizar a caatinga, a gente tem que proteger, que é um patrimônio nosso. Tudo isso tá aqui, tá vivo. Os pesquisadores envolvidos no projeto trabalham agora para calcular o rendimento da anileira cultivada e irrigada. A ideia é comparar com os exemplares que nascem naturalmente na caatinga. Hoje ficamos por aqui. No sábado tem a nossa reprise, às 6 da manhã. Voltamos domingo com o Globo Rural Inédito às 8h30. Um ótimo dia! Um Feliz Natal!